Salve galera, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. 2 semanas aí sem as previsões, né? Mas eu acredito que todos seguimos bem. Alguns contratempos, algumas revelações que nós tivemos semana passada, né? E alguns imprevistos que eu e minha família passamos particularmente, mas tudo certo. Com a gente está tudo bem. Inclusive, eu precisei ser resgatado, na volta de uma trilha que estávamos fazendo no dia do meu aniversário, que foi uma experiência um tanto inusitada, uma experiência um tanto única na vida, que apesar dos apesares, tivemos muitos insights, momentos únicos de conversas muito particulares, que no final das contas acabou sendo muito engrandecedor para a gente. Claro que não recomendo ninguém passar por essa experiência, mas a gente que está no caminho, né, da autodescoberta, né? Então é um momento que a gente volta diferente, né? Onde a gente também trabalha questões do ego, né? Quando a gente tem que ligar para pedir um resgate, né? Para pedir ajuda, e que tá tudo bem. Então, esse também foi um grande aprendizado aí. Acredito que muitas pessoas também têm essa dificuldade, né? De vez em quando pedir uma ajuda, mas o universo faz a gente aprender da melhor forma, de uma forma bem profunda. No meu aniversário, tive muitos aprendizados, assim, que eu acho que foi o melhor dos aniversários e o melhor dos presentes. Tá bom? Então, me perdoem um pouco da ausência, né? Mas estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Então, vamos sim. Bora para a leitura astrológica, porque as 2 semanas que se passaram foram semanas fortes, intensas, e eu acredito que de semana passada para cá muitas revelações devem ter acontecido na vida de muitas pessoas. Então, reflitam sobre essas revelações que possa ter acontecido, né, na semana passada, sobre aquilo tudo que estava de uma forma oculta, né, a ser trabalhado, desapegado ou entendida, né, sinais que o universo nos envia para a gente ter essas revelações. Eu mesmo, esse final de semana, tive algumas e umas foram muito boas, né? Então é um descarregamento daquele ódio, desse dedo de Deus aqui que a gente pode ver que ele permanece, né? Ainda hoje, amanhã ele já vai ficar mais fraquinho, então a intensidade dele maior foi durante o final de semana, agora ele começa a minguar a sua força, onde as revelações, né, de tudo aquilo que nos prende no nosso dia a dia, né, que a gente precisa dar uma organizada, dar uma melhorada, aprimorar, né, ou realmente desapegar daquilo que realmente não está mais fazendo sentido. Então, vem as revelações, né, vem os sinais para você movimentar a sua vida. Então, fiquem atentos aí, reflitam sobre a semana passada, como que foi, para você ter uma compreensão um pouco maior referente a como que acontece o desenrolar dos astros. E particularmente assim, na minha vida assim, e na de todos que seguem uma astrologia assim, de um jeito mais sério, né, no dia a dia, a gente percebe como que nós entramos no fluxo, né, da movimentação dos astros com os acontecimentos do cotidiano, né, do nosso dia a dia, e que quando a gente para analisar, a gente percebe, né, será que sou eu que estou alinhado com os astros ou eles que me trouxeram até aqui, né? Então, o que vale mesmo é que de uma forma ou de outra você passa pelas experiências que os astros eles trazem como uma energia, né, como uma consciência que vai arrastando o coletivo, né, a certas experiências. Então, claro, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua particularidade, mas de uma forma ou de outra todos passamos pelas experiências dentro, né, desse grande organismo, né, vivo que é o universo, né? Então, se a gente pensar no universo como
uma grande, né, formatação de várias engrenagens, né, onde cada sistema, como o sistema solar, possui as suas engrenagens, mas o nosso sistema solar também está imerso em outras maiores engrenagens do que o próprio sistema solar. Então você percebe que tudo é construído e tudo tem um movimento, tudo tem um fluxo, uma determinação, né, dentro do plano divino para ir acontecendo, né? Então esse também é um dos motivos pelo qual não é possível, né, a gente resetar toda a nossa experiência, vamos começar tudo do zero, né? Vamos pedir para o universo inteiro voltar tudo de novo, todos aqueles que fizeram o seu trabalho certinho, vamos voltar de novo para dar uma chance para a gente, né? Não dá. Então a gente tem que se adaptar ao nosso contexto atual, né? Fazer um esforço para que a gente consiga acompanhar esse grande fluxo, né? Esse grande plano, essa grande novela preparada que Deus, né, faz a gente vivê-la para essa grande construção da sua obra divina. Então, entendendo, né, tudo isso, a gente consegue entender que dentro dessas energias maiores, dessas engrenagens que são muito superiores, muito maiores do que o nosso próprio sistema solar, que conduzem grandes energias, né? Então, quem somos nós, né, para dizer que o contrário, de que nossas experiências não vão seguir o mesmo fluido, né? Não vão seguir a mesma direção do que o grande organismo vivo, né? O todo. Então, é muito interessante também fazer essa reflexão para nós, né? Para a gente ter um pouco da compreensão do porquê, né? Que nossas vidas acabam se convergendo ao que os astros começam a apontar. E todo dia que eu vivo, eu cada vez mais compreendo, vivo a experiência, né? Vejo de fato ela realmente acontecendo na vida e me entregando assim cada vez mais, né, aos movimentos planetários que são de grande relevância na influência da vida terrena. É, então, eu espero, né, que com esse papo, assim, algumas questões aí sejam esclarecidas e muitas outras tenham sido abertas também, né, porque as perguntas levam a gente mais longe do que as próprias respostas, tá bom? Então, vamos lá, né? A semana tá linda, tá maravilhosa, como o meu mentor, ele sempre fala, né? E o primeiro ponto que essa semana tem é justamente Urano, porque Urano ele está em ênfase essa semana, né? Se vocês observarem aqui, Urano ele está aqui em conjunção com Marte e esse Urano-Marte ele faz ponto tanto para esse grande sextil, né, que é um aspecto de fluência na astrologia, quanto para esse outro grande sextil, né? Então, essa semana é uma semana de Urano, é uma semana de Marte, com a conjunção entre eles. Então, é uma semana que vai buscar o quê? Ousadia, autenticidade, originalidade, né? Vai buscar uma inovação, um contato com a nossa mente superior, né? Porque o Urano, ele vem falar sobre a nossa mente superior. Então, o que que é, a princípio já, né? Contando assim, é a gente estar com a mente aberta, né, e conectada, sabendo que estamos com a oportunidade de conectar a nossa mente, a nossa energia para energias superiores, né? Então, vale lembrar, né, que nós não somos apenas, né, esse pequeno corpo, né, material, mas que nós somos conectados, né, a forças muito além, muito superiores. Então nós somos muito além, né, do nosso corpo e a gente dá essa abertura para essa conexão mental superior, né, e juntamente sabendo, né, que Marte está ali, né, para fazer a movimentação acontecer. E como tudo é dual na vida, né? Essa energia da inovação, essa energia da ousadia, né? Ela também, se não for trabalhada de uma forma fluente, ela vai causar imprevistos, né? Então, junto com Marte, o meu mentor mesmo, ele comenta assim que é uma
é uma bomba, é uma nitroglicerina pura, né? Para dar ruim, vamos falar assim, né? Grandes desafios serem gerados na vida, né? Então, trabalhar de uma forma séria, né, esse Urano e esse Marte, tendo essa mente superior conectada, aberto para novos caminhos, né, para que a gente tenha uma proatividade de repente ousar um pouquinho, né, como o meu mentor mesmo fala, né, uma rebeldia consciente, né, uma rebeldia com causa, não uma rebeldia sem causa, né, onde vale a reflexão dos nossos caminhos daquilo do direcionamento que nós queremos seguir. Então, esse Urano, muito em ênfase essa semana, tá? Se a gente observar aqui, esse Urano e esse Marte estão aqui em Gêmeos, né? Então, Urano sendo mental superior num signo do elemento ar, né? Gêmeos. Então, a gente está num momento muito propício. Esse Urano vai ficar durante 7 anos aqui em Gêmeos, né? Mais ou menos, aproximadamente. E junto com esse aspecto de poder, a gente tem também Plutão, né? Então, esse Plutão, ele está retrógrado no momento, né? Então, Plutão é o planeta das intensidades, das transformações, é o planeta que busca a evolução, né? Através do aprofundamento. Então, ele é causador, assim, de uma forma simples, assim, de falar, de grandes destruições da nossa vida quando a gente não se alinha com ele. Porém, as destruições causadas por Plutão, muitas delas, se não todas elas, levam a gente para um patamar superior na nossa vida depois que tudo passa, né? Depois que o caos passou, a poeira baixou, você se vê numa consciência maior do que quando você entrou naquele problema. Então, Plutão tem, né, esse trabalho a ser feito, que também está no elemento ar, está em Aquário. Então, você percebe que o elemento mental ali, junto com a ousadia, com a vontade, com a conquista direcionada para novos caminhos, com a mente aberta, ela tem uma fluência muito legal sobre tudo aquilo que a gente tem que transformar, tudo aquilo que a gente tem que curar, tudo aquilo que a gente tem que desapegar daquilo que a gente quer co-criar na nossa vida, né? Então, isso traz uma conversa muito fluente entre esses dois signos de ar que tem o ponto focal aqui em Netuno. Então, Netuno, ele tem o trabalho de fazer a gente viver os nossos ideais, né? Viver os nossos sonhos. E como Saturno está ali do lado fazendo essa grande conjunção, não vista há muitos e muitos anos, é, se não séculos, podemos falar de até talvez milênios. Então, essa conjunção que tem mobilizado muita energia, onde muitos astrólogos falam que essa conjunção assim, depois que ela ocorreu, na nossa Terra, né, nunca mais será a mesma. Então, essa função de Netuno é nós conseguirmos viver os nossos ideais, né, os nossos sonhos. E Saturno presente ali é para a gente ter os pés no chão, né? Então, é nós vivermos nossos ideais sabendo que temos que ter responsabilidade. Como ele está em Áries, ambos Saturno quanto Netuno, é preciso nós termos coragem e iniciativa para viver os nossos sonhos com responsabilidade, com os pés no chão, né? Então, olha que momento assim maravilhoso, né, que nós estamos vivendo. É um aspecto de poder proporcionado pelos três grandes planetas geracionais, né? Então não é, isso é um aspecto raro, né? Não é sempre que eles formam esse tipo de posicionamento, porque eles são os planetas mais lentos, né? E as energias deles são tão fortes que eles trabalham e mobilizam uma energia coletiva muito grande, né? Então, se você tem aí esses planetas geracionais próximos às planetas pessoais, então você já é influenciado por eles de uma forma mais pessoal, né? Então aí você tem que fazer a análise. Então, esse aspecto, né, formado desse grande sextil aqui, é justamente a gente estar trabalhando todos esses pontos que a gente conversou agora. E se a gente observar, né, hoje,
segunda-feira, nós estamos no último dia da lua minguante, né? E essa lua, ela logo, logo, ela vai se tornar uma lua nova. Então, aqui, amanhã, terça-feira, essa lua já se torna uma lua nova, né? Então, a gente pode considerar que essa semana é semana de sementeia. Mais para frente eu vou falar um pouco mais dessa lua, né? Mas o ponto que eu queria frisar aqui, que eu quero frisar, é justamente que nesse momento em que Mercúrio ele está retrógrado, né, em Câncer, fazendo uma conjunção exata, né, no coração do Sol, onde a gente fala que esse momento é um momento, uma conjunção de Casimir, né, que é Mercúrio mergulhado dentro do Sol. O que que é isso? É quando você se encontra no meio do olho do furacão. Então, no meio do olho do furacão, que é o mental ou os sentimentos, né, todos pairando sobre você, e quando você se encontra no meio desse furacão, é um momento de clareza onde você consegue ver tudo, né? Então, um grande ponto aqui por Mercúrio estar retrógrado em Câncer, é onde Câncer fala dos sentimentos e emoções que fluem de uma certa forma sem um filtro, né? Que você expõe tudo que você está sentindo sem filtro, sem nenhum bloqueio, né? Sem nenhuma revisão. Isso é muito perigoso, porque Mercúrio retrógrado ele vai pedir justamente a revisão. Então, o ponto dessa semana muito importante também é nós trabalharmos as nossas emoções, né? Não permitir que você troque emoções com aquilo que é adverso a você, com aquilo que você não concorda, né? E que vai gerar aquela emoção contrária, e você vai querer expor o que você está sentindo. E o movimento do Mercúrio retrógrado é justamente ele pedindo para você, olha, revisa essa emoção, né? Dá uma segurada e você vai conseguir entender por que que você está passando por tudo isso, além de você preservar a sua energia, né? Então, eu mesmo, né, precisei passar por uma situação onde eu, como canceriano, eh, acabei, vamos dizer assim, permitindo, né, esse sentimento e essa emoção, e eu percebi quanto que a minha energia foi gasta, né? Então, até esse Mercúrio ele finalizar a sua retrogradação, que vai ser lá para o dia 22, 23, né? Vamos segurar as emoções, vamos segurar os sentimentos, todas as situações adversas a nós, né? Toda situação em que você se encontra num posicionamento onde você não está gostando da situação, onde está desagradando você, dá uma segurada nessa emoção, porque a chance de você causar um conflito, causar uma mágoa, gastar a sua energia de uma forma impensada, né, causando problemas muito grande, principalmente agora com esse Mercúrio, né? Então, dá uma segurada nas emoções e esse Mercúrio que está em retrogradação em Câncer, ele é um ponto-chave também na nossa semana, no nosso momento. Por quê? Porque Mercúrio ele é regente tanto de Gêmeos quanto de Virgem. Então, como vocês podem ver aqui, Gêmeos tem presente na sua égide Urano e Marte, que foi o que nós conversamos no começo do vídeo. Então, esse Mercúrio retrógrado, ele rege, né, toda essa energia para fluir para Urano e para Marte. Então, se a gente conseguir dar uma segurada, né, no sentimento, nas emoções, não ficar expondo, conter dentro de nós, né, pelo menos até o dia 22, 23, que quando ele encerra a sua retrogradação e ele começa a voltar para sua movimentação normal, a gente tem muito mais possibilidade dos acertos nesse momento. Entendeu? Então, se a gente não fazer esse movimento de revisão, não fazer esse movimento, né, de contenção, de segurar um pouco essas emoções, a gente vai desequilibrar Mercúrio
e desequilibrando o Mercúrio, o que que acontece? A gente vai acabar fechando nossos caminhos, a gente pode causar previstos na nossa vida. Por quê, Guilherme? Porque, como Mercúrio rege Gêmeos, então você imagina, você tem o governador de Gêmeos aqui, né? Ele está em desarmonia. Aí o que que acontece? Ele vai desarmonizar Urano, ele vai desarmonizar Marte, ele vai desarmonizar Vênus, né? Então, Mercúrio nesse momento é muito importante. A gente está dando uma boa cuidada, olhando para esse Mercúrio, para que essas experiências tenham fluência na nossa vida. Então, é muito interessante, porque até os astros, né, pedem para a gente ter um momento de reclusão, né, e não por acaso, né, passando por esse momento do inverno. Então, tem tudo conectado, tudo, nada é por acaso, né? Então, fazer essa reflexão, logo, logo ele sai dessa retrogradação para a gente poder fluir com mais naturalidade, sem tanta contenção, né? Então, vamos prestar atenção nesse Mercúrio, ponto-chave da semana. Eh, e aí, quando a gente está falando, então, como a gente está falando de Mercúrio, né? A gente já pode aproveitar e falar de Virgem, né? Então, Virgem aqui que contém a Vênus, né? Então, se a gente observar, né, durante a semana, vai ter um momento muito interessante onde toda essa movimentação, ela constrói um cenário e as energias astrológicas, elas são acumulativas, né? Então, se você não faz um trabalho bem feito, em algum outro momento do seu ciclo, você vai ter que trabalhar, mas de uma forma, vamos dizer assim, um pouco, um desafio um pouco maior, tá? Então, esse Mercúrio aqui, estando em harmonia, a gente consegue trabalhar essa Vênus, né, no nosso dia a dia, sabendo o que a gente quer fazer no nosso dia a dia, o que a gente ama fazer, conseguindo organizar melhor, né, as nossas rotina, os nossos hábitos, aquilo que a gente quer realizar no dia a dia para chegar a realizar os nossos sonhos, né? Por causa dessa cauda do dragão e a cabeça do dragão em peixes, né? Peixes, o signo dos sonhos, né? Então, a cauda do dragão é tudo aquilo que aprisiona no nosso dia a dia, que nos impede de realizar os nossos sonhos, né? Então é uma oportunidade. Então cuidar desse Mercúrio também vai dar energia para nós, para que a gente consiga organizar com amor a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa saúde, né? Para a gente conseguir aos poucos, de passo em passo, ir alcançando, realizando o nosso sonho, tá bom? E aí, quando a gente vai chegando num, no final da semana, de quarta, quinta-feira em diante, a gente tem essa ativação, né, desse outro grande sextil. No começo, a gente falou desse sextil apontando aqui para Netuno. E agora, quando lá por quarta-feira, a gente já pode estar considerando a ativação desse outro grande sextil aqui, que também é formado por Urano e Marte como ponto focal, Netuno e Júpiter, né? Então Júpiter acaba de fazer sua entrada para Leão, né? E ele vai passar em torno de um ano, né? Nessa égide de Leão. Então Júpiter em Leão é você expandir a sua autoafirmação, né? Sobre quem você verdadeiramente é, quem você quer ser nas experiências, né? Então, Júpiter é um momento de você expor a sua individualidade, ao seu self, é a expansão, né, dele. Porém, como se vocês observarem aqui, Júpiter faz uma oposição a Plutão, aquele carinha que a gente conversou, que é necessário a gente fazer as nossas transformações, as nossas curas, os nossos desapegos, as novas conexões no coletivo, que significa você se conectar de repente com novas pessoas, com outros grupos, né? Você realmente ressignificar
tudo isso para você, entender quem é que vai somar com você, quem não está somando com você, e aí, feito esse trabalho, esse Júpiter, apesar da sua oposição, ele libera a força para você. Ele vai falar: você fez o seu trabalho em Plutão retrógrado em Aquário, então eu vou fazer o meu aqui em Júpiter e Leão, te dando força para você ter a sua autoafirmação, o seu brilho pessoal em expansão, né? E um outro ponto também muito interessante, né, para a gente já se atentar também, é que a cauda do dragão e a cabeça do dragão, até o final do mês, vão fazer a sua transação. Então, a cauda do dragão vai entrar em Leão e a cabeça do dragão vai entrar em Aquário. Então, a cauda do dragão entrando aqui em Leão é você realmente encontrando momentos onde você vai perceber que existem é, pontos a serem desancorados, existem pesos que você deve deixar para trás para que o seu brilho pessoal, a sua autoafirmação, o seu self, sua individualidade, a sua criatividade consiga fluir, né? Então, é muito importante a gente já estar fazendo esse trabalho desde já, porque quando esses nódulos lunares eles passarem para a próxima égide, a gente entra de uma forma mais leve, não tendo que fazer um trabalho pesado, entendeu? Então, fiquem atentos aí. E aí, o que que esse outro grande sextil, a partir de quarta-feira, se a gente conseguir estar na fluência, né, fazer o nosso trabalho, a gente vai conseguir realizar, né? Então, Júpiter é um planeta da expansão, da fé, né, da autoafirmação em um signo de fogo aqui, né? E Netuno, o planeta do idealismo, né, da espiritualidade, com responsabilidade, a gente tendo a nossa iniciativa, a coragem de viver os nossos ideais, né? Com responsabilidade. Aqui, a gente tendo a coragem, né, de expandir a nossa individualidade, né? De mostrar o nosso brilho, e isso vai conversar diretamente com os caminhos. Então, são dois signos de fogo agora, né, convergindo essa fluência para um signo de ar. E aqui a gente tinha um signo de ar com um signo do fogo e dois de ar convergindo para ele. Então é muita força, né, desses dois elementos em nós. Lembrando que todos os seres têm os quatro elementos, né, presente em si. Então, essas forças influenciam a todos esses elementos, né? Que cada um tem presente dentro de você mesmo. E esse ponto focal aqui, então, né, da nossa individualidade em expansão, da nossa exuberância, né, com a iniciativa de vivermos os nossos ideais, os nossos sonhos com responsabilidade, a gente tendo ousadia, tendo autenticidade, tendo a mente aberta para conexão, né, de novos caminhos, de novas oportunidades e tendo direcionamento e sabendo naquilo que você quer, aonde você quer ir, você vai ter uma fluência, você vai ter portas se abrindo, né? Lembrando que é claro, tem gente que já está na experiência, já está tudo fluindo, então essas portas se abrindo, essas novas oportunidades podem ser assim até pequenas realidades se abrindo para você melhorar a sua experiência, ou podem ser grandes portas se abrindo para aqueles que estão fazendo a sua mudança, buscando, né, uma alteração significativa, né, na sua vivência, na sua vida pessoal mesmo. Então, vamos aproveitar esse fluxo, essa fluência, muita energia para a gente trabalhar. E aí, a gente pode, então, né, já começar a falar um pouco da Lua, porque amanhã a Lua vira nova, né, e ela vai passar por essa conjunção de Mercúrio, Sol, fazendo a conjunção com a Lua, então é muito pessoal, né, uma energia que envolve
essa potencialidade de você começar a semear aquilo que você quer enraizar dentro de você, seja as suas experiências, seja um relacionamento, né? Seja um trabalho. Então, a lua nova é o momento de dar o primeiro passo, é o momento da gente ter a coragem de viver os nossos sonhos, os nossos ideais, sabendo o que que nós temos que regenerar, o que curar, o que desapegar, estando aberto, né, à mente superior, a caminhos, tendo autenticidade, tendo originalidade, né, e fazendo o teu brilho pessoal já trabalhando no meio disso tudo e você dando o primeiro passo amanhã, a partir de amanhã, né, para você já ter uma boa semeadura. Hã, e essa lua nova ela é muito importante para durante até um momento, até a próxima, vamos dizer assim, lua nova, porque como a cauda do dragão vai entrar agora em Leão, e como vocês podem ver, dia 15 essa lua nova já entra em Leão, então é você semeando tudo aquilo que você quer. Deixa eu passar aqui para Leão. Então, aqui, é você semeando, né, a sua autoafirmação, o que que você quer expor nas experiências algo que é muito singular de você, mas que você guarda para você. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, esse anel do selo de Salomão, a estrela de 6 pontas, uma geometria sagrada utilizada para vários fins, né? E falei, eu vou colocar o meu anel hoje, né? Para ele me dar uma força, me dar equilíbrio, me dar conexão com os cosmos, né? Juntamente com as energias terrenas, então é um ponto de equilíbrio, para também me dar equilíbrio, né? Durante a gravação. Então, já preparando, né? A minha autoafirmação, expondo aquilo que eu quero expor, e você também. Então, assim, na quarta-feira, às vezes você quer, né? Colocar uma roupa diferente, é só um exemplo banal, né? Mas que é um exemplo, vamos dizer assim, que você pode escalonar ele para algo muito grande, né? É só para a gente poder entender. Então, de repente você tem uma roupa, de repente você tem um chapéu que você quer, gosta e que você fica segurando, tem vergonha de usar. Então, por exemplo, na quarta-feira é o dia de você colocar esse chapéu e sair na rua feliz, né? Colocando a sua autoafirmação. Hoje eu estou semeando aquilo que eu quero ser nas experiências, né? Então você vai começar a dar o primeiro passo. Você tem um sonho a ser realizado, então como que é essa pessoa com esse sonho já realizado? Como seria essa pessoa? Por que que você já não começa a viver essa pessoa, né? Então você começa a colocar a sua autoafirmação, isso na quarta-feira, então é leão, é a individualidade, é o teu brilho, exponha, dê o primeiro passo para isso, né? Hã, Em seguida, quinta-feira, né, essa lua ela continua em Leão e depois, na sexta-feira, essa lua faz uma conjunção com a cauda do dragão e a Vênus. E é uma conjunção muito tanto linda assim, né? Porque essa lua nova ela vai falar assim para você, ei, começa a colocar no seu dia a dia tudo aquilo que você tem vontade de realizar, tudo aquilo que você quer ter na vida, tudo aquilo que vai fazer o seu dia a dia, fazer com que você viva com mais amor, né? Tudo aquilo que você precisa fazer para você dar um passo, em direção ao seu sonho, né? Dê esse primeiro passo, faça essa semeadura, né? E a cauda do dragão aqui, ela também vai, né, dar uma mobilizada para você conseguir observar, opa, aonde que eu estou preso, né? Aonde que eu preciso me desvencilhar, né? Aonde que eu preciso ter um esforço um pouco maior para colocar no meu dia a dia com um pouco mais de disciplina para conseguir, né, ter essa soltura. Então, é uma semeadura perfeita para a gente conseguir melhorar o nosso dia a dia, tá? E lembrando que a gente está em câncer, então
o movimento lunar ganha uma relevância maior do que em outros signos, porque a Lua é regente de Câncer, né? E aí, no sábado, ela continua aqui, em Virgem, e domingo, essa lua passa para Libra. Então, é aquele momento onde você fez todo o seu trabalho, você semeou aquilo que você quer enraizar em você como sentimento e emoção. Poxa, eu quero ter esse trabalho porque isso me faz muito bem, né? Eu quero manter esse relacionamento porque isso me faz muito bem lá dentro. Então, né, eu vou, né, dar um primeiro passo para melhorar isso, né? Ou buscar coisas novas e você depois vai passar por Leão, né? Se colocando a sua autoafirmação, a sua exuberância, fazendo uma semeadura ali, né, para poder germinar e crescer, e depois você vai arrumar o seu dia a dia, vai arrumar seus hábitos, sua rotina, sua saúde, e aí a Lua depois entra em Libra falando para você: olha, que legal, você fez todo o seu trabalho, agora você tem um eletromagnetismo bacana para você conseguir saber, né, quem são os relacionamentos que você deve investir, aonde que você dá o seu primeiro passo dentro dos relacionamentos, né, para poder trazer uma coisa boa para sua vida, seja no trabalho, seja um relacionamento de amizade, seja num grupo, no coletivo, né? Então você vai ter um eletromagnetismo bacana para você fazer uma semeadura bacana, tá? Então esse movimento lunar ele é muito importante durante essa semana para a gente fazer essa semeadura, para quando aquela cauda do dragão em Leão e a cabeça do dragão passar para a próxima égide, a gente conseguir estar um pouco mais leve para poder passar pela experiência proposta, né, pelos astros. Então, durante essa semana, presta bastante atenção nessas movimentações, e aproveita, porque as fluências são grandes. Vamos refrisar mais uma vez, você viver, dar o primeiro passo, ter a iniciativa e coragem de viver o seu sonho, de viver seus idealismos, mas com responsabilidade. Saturnão ali, né, em Áries, aqui, ó, Netuno, idealismo, sonhos, Saturno, responsabilidade, disciplina, estrutura, perseverança, resistência, planejamento, estratégia para você viver, né, os seus sonhos. Como que você vai dar esse primeiro passo? Conversando, trocando ideia, vendo os caminhos, ousando, né, pensando, deixando a sua energia aberta aqui com esse Urano e esse Marte para evitar imprevistos na vida e sabendo aquilo que você tem que desapegar, aquilo que você tem que transformar e regenerar dentro, da sua vida, dentro do coletivo, né, dentro do meio social, para você dar esse primeiro passo. E na quarta, quinta-feira, você trabalhando em conjunto com essas energias, a sua autoafirmação, o seu eu exuberante, né? E isso vai fazer com que seja ativado de uma forma muito bacana o seu mental superior, os caminhos, a sua autenticidade, né? Então, esse Urano e Marte em Gêmeos são vários caminhos, é a comunicação, é usar nos caminhos, ou usar na comunicação, claro que com consciência, né? E você estando aberto para essas energias, você vai receber os sinais, eu tenho certeza, tá bom? E as energias em gerais da semana é essa, tá? Fiquem atentos aí. Do mais, agradeço demais. Mesmo que eu tive longe essas 2 semanas, eu nunca deixo de acompanhar a astrologia, então foram momentos muito fortes, assim, né, do Sol passando aí pela minha revolução solar, e muitas coisas aconteceram, inclusive, que eu contei para vocês aí, né, precisei do resgate, então é sério, né, esses posicionamentos planetários, eles realmente ah, interagem na nossa vida de uma forma bem significativa. E se você gostou do vídeo, agradeço demais. E se você ainda não fez uma consulta astrológica, recomendo. Tem o nosso Instagram ali embaixo, né? Manda uma mensagem pra gente, manda um direct. E do mais, é isso, pessoal. Amanhã a gente tem a leitura dos signos a signos. E um grande abraço. Tava com muita saudade de vocês.